Imagina acordar e sentir as pernas diferentes, menos firmes, menos rápidas, menos confiáveis. Você tenta levantar da cama e percebe aquele pequeno vacilo, aquele atraso de força que não existia alguns anos atrás. E a primeira coisa que pensa é: será que é só a idade chegando? A verdade é que não. O que muita gente depois dos 60, 70 e até 80 anos não sabe é que determinadas frutas, mesmo parecendo saudáveis, estão destruindo a força das pernas por dentro, aumentando a inflamação, puxando açúcar demais para o sangue, causando perda de massa muscular e acelerando a sensação de fraqueza que aparece sem aviso. E é ainda mais injusto porque o idoso come essas frutas acreditando que está fazendo bem, quando na verdade elas estão sabotando o corpo. O ortopedista percebe isso no consultório, o geriatra percebe isso nas quedas sem explicação, e quem vive isso percebe na vida real. Dificuldade para subir um degrau, cansaço rápido ao caminhar, sensação de perna bamba, dor nas articulações, perda de firmeza na panturrilha e na coxa, mesmo comendo corretamente. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as 7 frutas que estão enfraquecendo as pernas dos idosos, explicando por que elas causam isso, que efeitos escondidos elas provocam e o que fazer para proteger sua força, sua mobilidade e sua independência. Fica comigo até o final, porque a última fruta, a número 7, é a que mais engana. É a fruta que parece inofensiva, parece leve, parece saudável, mas está drenando a força das pernas sem que o idoso perceba. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo: de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Eu amo ver onde essa família linda está espalhada. Preste muita atenção, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar totalmente a forma como suas pernas envelhecem. Número 1. Manga, o doce natural, que parece inofensivo, mas rouba energia e enfraquece as pernas dos idosos. A manga tem cheiro de verão, cor viva, sabor doce. E por isso, muitos idosos acreditam que ela é perfeita para comer no café da manhã ou depois do almoço. Mas o que quase ninguém sabe é que a manga é uma das frutas com maior carga glicêmica que existe. E o que isso significa para quem passou dos 60? Significa que, ao comer manga, o sangue recebe uma descarga de açúcar tão rápida que o corpo produz uma onda gigante de insulina para tentar controlar a situação. E quando essa insulina sobe demais, ela derruba outra coisa junto: a força muscular. Depois dos 75 anos, cada pico de glicemia destrói um pedacinho da firmeza das pernas, piora a resposta muscular, aumenta a fadiga e reduz a capacidade das fibras sustentarem o corpo no dia a dia. Isso aparece de forma muito clara na rotina das pessoas. Seu Arnaldo, de 78 anos, comia manga todos os dias após o almoço, achando que era melhor que sobremesa. Só que sempre depois da refeição, ele sentia a perna amolecer. A caminhada da tarde ficava mais curta e a sensação de peso aumentava. Quando retirou a manga por 2 semanas, disse sentir um retorno de energia nas pernas, que nem imaginava que ainda tinha. Já Dona Cecília, de 74, adorava bater manga com leite, mas vivia com as pernas cansadas, dificuldade para subir escadas e aquela sensação de fraqueza ao levantar da cadeira. Quando descobriu que a combinação manga+lactose aumentava ainda mais o pico de açúcar, ela mesma percebeu que a força voltou assim que tirou a fruta da rotina. A manga não é vilã, mas é forte demais para o metabolismo lento do idoso. Como substituir sem perder sabor? Prefira frutas com menor impacto glicêmico, como maçã, pera ou morango. Coma junto com proteína leve, iogurte natural sem açúcar, por exemplo. Evite bater manga com leite. Isso multiplica o pico glicêmico. Nunca coma manga antes de caminhar ou fazer esforço. Se esse primeiro alerta fez sentido para você,
Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais idosos que precisam dessa informação. E no próximo tópico, você vai descobrir a fruta que parece aguada, leve e inofensiva, mas esconde um efeito silencioso que está drenando a força das suas pernas. Número 2. Melancia, a fruta aguada, que enfraquece as pernas ao desregular a energia e causar retenção no idoso. A melancia é fresca, docinha, refrescante e, por parecer quase água, muitos idosos comem sem qualquer preocupação. Só que existe um detalhe importante. A melancia tem uma das maiores velocidades de absorção de açúcar entre todas as frutas. Ou seja, ela entra no sangue rápido demais. E quando isso acontece, o corpo produz uma onda instantânea de insulina para tentar equilibrar. E essa oscilação brusca depois dos 60 tem um efeito direto nas pernas. Derruba a energia, reduz a força, provoca a sensação de peso, causa fraqueza súbita, aumenta a fadiga muscular durante a caminhada. E isso se manifesta claramente no cotidiano dos idosos. Dona Ivone, de 77 anos, comia melancia toda tarde achando que não tinha problema, é só água. Mas sempre depois do lanche, ela sentia uma moleza na perna, como se o corpo desligasse por alguns minutos. Quando retirou a melancia e trocou por frutas de absorção lenta, ela relatou: "Minhas pernas pararam de tremer." Já seu Roberto, de 82 anos, adorava comer melancia à noite, em grandes pedaços. Só que acordava com as pernas pesadas, tornozelos inchados e dificuldade de caminhar pela manhã. Quando percebeu que o excesso de frutose e retenção líquida estavam prejudicando sua circulação, a diferença foi imediata. O problema não é a fruta, é a velocidade com que o açúcar dela entra no sangue. O metabolismo do idoso não responde tão rápido quanto antes. Como evitar o efeito da melancia? Coma porções muito pequenas, se quiser manter na dieta. Nunca coma melancia à noite, piora a retenção e a fraqueza matinal. Evite combinar com outras frutas doces. Prefira frutas mais firmes e de absorção lenta, como maçã ou pêssego. A melancia parece leve, mas para as pernas do idoso ela pesa. Se você se enxergou nessa história da melancia e das pernas pesadas, escreve aqui nos comentários o número 2. Mas o que vem agora surpreende ainda mais, porque é uma fruta considerada nutritiva, natural, ótima para a saúde. Porém, está tirando a força das pernas de muitos idosos sem que eles desconfiem. Número 3. Banana, o alimento da energia que derruba a força das pernas, quando consumido sem controle, após os 60. A banana é vista como a fruta da força, da vitalidade, da energia rápida. Por isso, tantos idosos acreditam que ela é perfeita para comer antes da caminhada ou como lanche da tarde. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. A banana amadurecida demais concentra altos níveis de frutose e amido resistente, que bagunçam o metabolismo do idoso. E isso atinge diretamente as pernas. Quando a banana entra no organismo, o corpo do idoso absorve esse açúcar rápido demais. Para compensar, o pâncreas libera uma grande quantidade de insulina, e esse sobe e desce glicêmico provoca queda de energia nas pernas, sensação de peso nas coxas, dificuldade para subir degraus, perda de firmeza ao caminhar, cansaço súbito mesmo após pequenos esforços. E isso aparece nitidamente no dia a dia. Seu Cláudio, de 76 anos, comia 2 bananas todas as manhãs, achando que dava força. Mas vivia reclamando da perna pesada logo depois do café. Quando retirou a banana madura e substituiu por ovos mexidos, sentiu que a fraqueza sumiu do nada. Hoje, ele mesmo diz que não imaginava que a fruta era a responsável. Dona Marilda, de 80 anos, comia banana amassada com aveia à noite. Era o ritual dela.
mas acordava com as pernas cansadas e dificuldade para firmar o passo. Quando o nutricionista explicou que a combinação carboidrato plus açúcar à noite piorava a energia muscular da manhã, ela mesma percebeu a perninha que tremia parou de tremer. A banana não é o problema em si. O problema é como o corpo do idoso reage ao açúcar acelerado dela. Como consumir banana sem prejudicar a força das pernas? Prefira a banana mais verde, menor índice glicêmico. Coma junto com proteína, ovo, castanha e iogurte sem açúcar. Nunca consuma banana madura antes da caminhada. Derruba a energia. Evite banana à noite. Piora a fraqueza matinal. Se essa verdade sobre a banana abriu seus olhos, deixa aqui embaixo o número 3 nos comentários. A próxima fruta parece pura saúde, recomendada há décadas, mas depois dos 70, ela pode acelerar a inflamação nas articulações e roubar ainda mais a firmeza das pernas. Número 4. Uva. A fruta pequena que dispara a inflamação e tira a firmeza das pernas no idoso. A uva parece uma daquelas frutas do bem. Pequena, prática, docinha, fácil de comer e por isso muitos idosos beliscam sem perceber. Uma uvinha aqui, outra ali, um cacho no fim da tarde. O problema é que a uva esconde duas bombas para quem já passou dos 70. Frutose em excesso e alta concentração de compostos inflamatórios quando consumida em grande quantidade. E essa combinação pesa diretamente nas pernas. A frutose da uva entra no sangue rápido demais, gerando picos intensos que drenam a força muscular. E o excesso de açúcar aciona processos inflamatórios que atacam exatamente onde o idoso mais sente: joelhos, tornozelos, quadris, panturrilhas. Resultado: perna pesada, articulação quente, dificuldade para sustentar o corpo e aquela sensação de minha perna não aguenta mais. Dona Estela, de 79 anos, comia uvas todos os dias enquanto assistia TV, achando que era melhor que doce. Mas sempre após o lanche, ela sentia o joelho travar, a coxa pesar e a caminhada ficar curta. Quando reduziu a uva e trocou por pera, ela mesma disse: minhas articulações desincharam. Já seu Domingos, de 83 anos, comia uva gelada antes das caminhadas. Era o ritual dele. Mas o que ele não percebia é que o pico rápido de açúcar estava causando fraqueza súbita nas pernas. Quando tirou a fruta do pré-treino, a firmeza voltou. A uva não é inimiga, mas é intensa demais para o metabolismo lento e inflamado do idoso. Como consumir uva sem perder força muscular? Porções pequenas, 6 a 8 unidades no máximo. Nunca coma uva em jejum. Evite comer antes de caminhar ou fazer esforço. Combine com algo de gordura boa, como um noz ou amêndoa, para reduzir o impacto glicêmico. Se agora a uva ganhou outro significado para você, comenta aqui o número 4 para eu saber que você está entendendo o recado. Mas prepare-se, porque a próxima fruta parece leve, suave, quase sem calorias. E mesmo assim está drenando a força das pernas de muitos idosos todos os dias. Número 5. Abacaxi. A fruta refrescante que inflama as articulações e rouba a energia das pernas do idoso. O abacaxi parece a fruta perfeita, refrescante, digestiva, cheirosa, ajuda no estômago. E por isso muitos idosos comem sem medo. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. O abacaxi é uma fruta altamente ácida e rica em frutose, e essa combinação pesa diretamente nas pernas. A acidez do abacaxi irrita articulações sensíveis, especialmente nos joelhos e tornozelos, regiões já fragilizadas pelo tempo. E a frutose alta provoca oscilações rápidas de energia que deixam o idoso com aquela sensação de pernas bambas, cansaço repentino, dor inflamatória ao descer escadas, rigidez ao acordar, perda de força ao caminhar. Seu Agenor, de 77 anos, comia abacaxi após o jantar para melhorar a digestão.
mas sempre no dia seguinte sentia o joelho quente, a panturrilha pesada e uma fraqueza na descida da escada. Quando retirou o abacaxi noturno, disse que parecia que as pernas voltaram a responder. Já Dona Lorena, de 81 anos, adorava suco de abacaxi bem gelado, mas vivia com a sensação de que as pernas estavam cansadas o tempo todo. Quando o nutricionista explicou que a combinação de frutose plus acidez piorava a inflamação, ela mesma percebeu. A dor no joelho sumiu quando eu tirei o suco. O problema não é o sabor da fruta, é o impacto dela no corpo envelhecido. Como consumir abacaxi sem prejudicar as pernas? Coma porções pequenas, junto com refeição, nunca sozinho. Evite abacaxi à noite, piora a rigidez matinal. Não consuma abacaxi antes de caminhar. Se tiver dor nas articulações, retire completamente por 2 semanas. Se esse alerta sobre o abacaxi conversou com a sua realidade, coloca o número 5 aqui nos comentários. Mas nada se compara à próxima fruta, porque ela parece leve, fitness, saudável, e mesmo assim está destruindo a força das pernas de muitos idosos sem que ninguém desconfie. Número 6. Pêssego. A fruta suave que derruba a força das pernas pela falta de fibras e excesso de açúcar escondido. O pêssego tem cara de fruta leve, cheiro suave, casca macia, textura delicada e por isso muitos idosos acreditam que ele é inofensivo e até melhor do que outras frutas mais doces. Mas existe um detalhe que ninguém fala. O pêssego tem pouca fibra e açúcar rápido demais para o metabolismo lento do idoso. Isso significa que ele entra no sangue com velocidade e sem qualquer freio, produzindo picos que drenam a energia das pernas, aumentam a sensação de moleza, pioram o equilíbrio, intensificam dores em coxas e panturrilhas, reduzem a contração muscular durante o esforço. E essa diferença aparece de forma muito clara no dia a dia. Dona Clotilde, de 75 anos, comia pêssego quase todo fim de tarde. Ela dizia que era leve, não pesa, não faz mal, mas sempre após esse lanche sentia o corpo enfraquecer, as pernas demorarem a responder e a caminhada ficar mais curta. Quando tirou o pêssego da rotina, ela mesma disse: "Meu corpo parou de cair à força do nada." Já seu Almir, de 80 anos, adorava pêssego em calda, aquele clássico do almoço de domingo. Só que ele não percebia o efeito imediato, inchaço nas pernas, dificuldade para subir degraus e aquela sensação de coxa morrendo rápido. Quando retirou o pêssego, principalmente o de calda, a firmeza muscular voltou a aparecer. O pêssego parece suave, mas age como uma descarga de açúcar no corpo envelhecido, que já não consegue converter energia com rapidez. Como consumir pêssego sem perder força nas pernas? Prefira o pêssego fresco, nunca o de calda. Coma junto com proteína, iogurte natural, castanhas. Evite comer pêssego como lanche isolado. Piora a fadiga. Não consuma antes de caminhar ou praticar exercícios. Se a história do pêssego fez você lembrar da sua rotina, digita aqui embaixo o número 6. E agora vem a fruta mais enganosa de toda a lista. Ela é pequena, delicada, parece saudável, mas está destruindo a força das pernas de milhares de idosos todos os dias. E ninguém percebe o quanto ela pesa no corpo envelhecido. Você precisa ouvir esse último alerta. Número 7. Tangerina, a fruta inocente que desestabiliza o açúcar do idoso e destrói a firmeza das pernas sem aviso. A tangerina é pequena, cheirosa, fácil de descascar, não pesa no estômago. E exatamente por isso, muitos idosos comem 2, 3, 4 unidades sem perceber. O problema é que a tangerina tem uma combinação perigosa para quem já passou dos 70. Frutose rápida, açúcar facilmente absorvido, acidez que irrita articulações, fibras insuficientes para desacelerar a glicemia. Quando isso entra no sangue do idoso, o corpo reage como pode. Ele tenta controlar o açúcar com um pico de insulina.
E esse pico drena a força das pernas como se desligasse um interruptor interno. O idoso sente isso na hora. Perna bamba, coxa sem resposta, panturrilha fraca, dificuldade para levantar da cadeira, sensação de minha força sumiu. E isso aparece claramente na rotina. Seu Gervásio, de 81 anos, comia tangerina durante o dia inteiro. Ele dizia: "Ah, é levinha, é fruta, não faz mal." Mas vivia tropeçando, perdia força para subir um degrau e sentia as pernas pesarem do nada. Quando tirou a tangerina, a diferença foi tão grande que ele mesmo falou: "Eu não sabia que esse bichinho pequeno acabava com minha força." Já Dona Alzira, de 76, adorava comer tangerina antes da caminhada. Achava que dava energia, mas era o oposto. A glicemia dela despencava no meio da caminhada e a perna travava. Ao substituir por uma fruta de absorção lenta, a firmeza voltou. A tangerina não é ruim, mas é rápida demais para o metabolismo lento do idoso, que já não consegue estabilizar a energia como antes. Como consumir tangerina sem derrubar a força? Coma uma unidade, nunca várias de uma vez. Evite tangerina antes da caminhada. Não coma em jejum. Combine com gordura boa, castanhas, para evitar pico de glicemia. Se tiver fraqueza nas pernas, retire por 14 dias e observe a diferença. A tangerina parece pequena, mas é exatamente assim que ela derruba sua força, aos poucos, sem você perceber. Se esse último tópico da tangerina realmente te surpreendeu, comenta o número 7 aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui comigo. Hoje você descobriu algo que quase nenhum idoso sabe e que pode mudar completamente a força das suas pernas daqui para frente. A fraqueza não chega de repente, ela aparece nos detalhes do dia. Na escada que ficou mais pesada, no passo que vacila, no degrau que assusta, no desequilíbrio que surge sem aviso, na sensação de minha perna não responde como antes. E muitas vezes, a culpa não é da idade, é da alimentação. Você viu que existem frutas que parecem leves, saudáveis, naturais, mas que no corpo envelhecido agem como gatilhos silenciosos de fraqueza, inflamação e perda de energia muscular. A manga que dispara a insulina, a melancia que desestabiliza a energia, a banana madura que derruba a força logo cedo, a uva que inflama as articulações, o abacaxi, que pesa na circulação e irrita as juntas, o pêssego, rápido demais para o metabolismo lento, e a tangerina, pequena, mas capaz de desarmar suas pernas sem que você perceba. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa viver refém dessas frutas. O corpo do idoso responde rápido quando paramos de alimentá-lo com picos de açúcar e acidez. A força volta, a energia retorna, a perna firma novamente. A estabilidade melhora e a vida volta a ser mais leve. Amanhã, quando você abrir a geladeira, algo dentro de você vai lembrar deste vídeo. E essa pequena escolha, tirar o que enfraquece, colocar o que fortalece, pode mudar completamente suas próximas semanas. Se esse vídeo abriu seus olhos, trouxe clareza, ou te ajudou a entender seu próprio corpo, compartilhe com alguém da sua família. Você pode evitar a fraqueza, a dor e até uma queda de alguém que ama. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar milhares de idosos que precisam dessa informação agora. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 7 frutas você mais come? E qual pretende tirar da rotina primeiro? Eu quero muito ler a sua resposta. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.